capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor. Lá o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo pôde descer aos seus lares. Desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: Porventura não achariam e repartiriam despojos? 1 ou 2 moças para cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados, 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Vamos ter uma oração. Senhor, nós estamos desejosos de que através da Tua palavra o Senhor nos dê a Tua luz. O Senhor possa revelar-te a Ti mesmo para nós, através desse precioso cântico. E o Senhor possa traduzir para nós, para a nossa experiência espiritual, algo mais da batalha espiritual. Que o Senhor possa nos levar a ver os empecilhos, os impedimentos
que nos impedem no progresso, no avanço da nossa alma, na firmeza da nossa alma. Pedimos que o Senhor lance luz e edifique os nossos corações com a Tua palavra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na reunião passada nós iniciamos o compartilhar desse terceiro cativeiro ao qual o povo de Israel foi submetido pela soberania disciplinar de Deus. E nós dissemos para os irmãos que esse cativeiro a Canaã, capítulo 4, começa então a narrar esse cativeiro, tipologicamente, ele então tipifica o nosso cativeiro às nossas cobiças e paixões. Seriam aquela parte mais escravizante da nossa carne. Já que quando nós olhamos então o segundo cativeiro que nós já vimos, descrito no capítulo 3, do qual o povo foi liberto por Eude, aquele cativeiro, aquele rei gordo, não é? O Eglon, como nós já compartilhamos. Aquele cativeiro também tipifica a carne. Mas esse terceiro cativeiro, iniciando a partir do capítulo 4, o cativeiro a Jabim, que era o rei de Canaã, ele tipifica então essa parte mais baixa da carne. Canaã significa partes baixas. É um cativeiro mais duro. Os irmãos viram que essa palavra, eu já comentei, essa palavra do versículo 3, finalzinho do versículo, diz assim: Jabim tinha 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. E durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então fala do poder escravizante das nossas cobiças e paixões. Nós vimos que esses 900 carros de ferro, eles falam realmente de algo completamente impossível de ser conquistado pelo povo de Israel em si. Nós falamos para os irmãos que carros de ferro eram aqueles instrumentos por excelência daquelas batalhas antigas, não é? Um exército de 900 carros de ferro não era brincadeira. Era um exército e tanto. O povo de Israel não tinha absolutamente chance contra a dureza desse exército e desse seu comandante, Sísera, né? Então, tipologicamente, isso fala sobre a nossa batalha espiritual contra as nossas cobiças e paixões. As cobiças e paixões da nossa alma. Por tudo aquilo que não é Deus e que nós levantamos então como fontes de satisfação. E nós então cobiçamos e nos apaixonamos por coisas que achamos que de alguma forma vão nos satisfazer. E levantamos então essas coisas como ídolos. Até que nós percebemos que esses deuses, como aparece esse princípio logo no início do livro de Juízes, esses deuses são laços. Então aqueles que nós levantamos pensando que satisfariam a nossa alma e que poderiam oferecer a nós algo que do nosso ponto de vista o Deus vivo não tem oferecido. Esses deuses que nós levantamos, nós então descobrimos que eles escravizam e oprimem duramente as nossas almas. 900 carros de ferro. E nós já vimos então detalhes sobre a batalha na reunião passada. Como que aconteceu e como que o Senhor levantou então Débora como juíza, uma mulher de maturidade e de visão espiritual, e então falou com Baraque e procurou remover o medo, o temor, a covardia do coração de Baraque, para que ele pudesse levantar a batalha. E o Senhor então deu vitória a eles sobre aquele exército e a vitória final sobre esse comandante Sísera, através de uma mulher chamada Jael, onde esse comandante se escondeu. Ela tomou então aquela estaca da sua tenda, quando ele dormia, colocou sobre a sua fronte, pegou um martelo e colocou aquela estaca cravando na sua fronte de um lado a outro e enterrando na terra, não é? Então ele derrotou esse duro homem que oprimia ao povo de Israel. E nós paramos então no Cântico de Débora na reunião passada. Eu gostaria de retomar aí com os irmãos. E nós procuramos mostrar o seguinte: o Cântico de Débora, na verdade, ele exprime detalhes específicos da batalha que nós não temos nem mesmo na narrativa. Detalhes daqueles que ficaram, que não participaram da batalha, por que não participaram. E através então desses elementos nós vamos descobrir deuses, afinal de contas, em nossas próprias almas, que despertam em nós essas cobiças e paixões. E que se eles não forem duramente julgados diante da luz de Deus, nós nunca poderemos ter triunfo na batalha. Na verdade, esses deuses, entre aspas, que nós vamos ver nesse capítulo 5 de Juízes, eles são os carros de ferro,
que oprimem duramente as nossas almas e que, por incrível que pareça, as nossas almas, naturalmente falando, têm paixão por eles. Nós vamos ver esses deuses através dos versículos 13, 14 e 15, até o versículo 17 desse cântico. Agora, antes de entrarmos nesses detalhes específicos, eu gostaria então de relembrar para os irmãos algo desse cântico que eu já compartilhei. Existem 3 cânticos na Bíblia que são ligados como que por elos, de uma forma muito especial e muito linda. Êxodo capítulo 15, o cântico de Moisés. Êxodo capítulo 15. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, vão ver um cântico maravilhoso ali em Êxodo 15. É um cântico especificamente destinado a um tema. O tema daquele cântico é só os irmãos lerem, os irmãos vão ver que não há dúvida. Primeiro que ele se encontra em Êxodo, né? Êxodo é o livro que fala do livramento do cativeiro. Êxodo é o livro da redenção, não é? O povo foi livrado do cativeiro do Egito pelo sangue do Cordeiro, passado nas portas, não é? Êxodo capítulo 15, os irmãos vão encontrar um cântico maravilhoso, um cântico de redenção. E aquele cântico, então, nós dissemos, já compartilhamos, que ele celebra algo do passado. O Egito já tinha ficado para trás. O Mar Vermelho já tinha sido passado. O Egito tipifica o mundo. E o Mar Vermelho tipifica o quê? O nosso batismo. Não é? Batismo. Nós fomos, então, batizados em Cristo Jesus. E fomos eternamente, para sempre, separados da escravidão ao mundo. Agora, um detalhe. Na medida que o povo, então, passou o Mar Vermelho e pôde caminhar pelo deserto, eles descobriram alguma coisa muito importante e terrível. Eles descobriram que, embora como povo, eles nunca mais retornassem ao Egito, que é uma figura do mundo, vejam como a tipologia no Velho Testamento é coerente com a visão do Novo Testamento. O povo de Deus nunca mais voltou ao Egito, não é verdade? Egito foi uma história só. Ela acabou e acabou de uma vez por sempre, para sempre, com o livramento através do sangue do Cordeiro. Nunca mais voltaram ao Egito. Para sempre nós podemos entoar esse cântico da redenção. Já fomos separados do mundo, se é que o nosso coração conhece a Jesus como nosso Salvador pessoal, não é? Agora, imediatamente depois do batismo no mar, eles caminharam 40 anos pelo deserto. Aí eles entenderam uma história, e a história é a seguinte: aqueles deuses do Egito estão em nossos corações. E os irmãos se lembram daquelas narrativas. Eles começaram a ter saudades da comida do Egito, do bem-estar do Egito, não é? Segundo o seu ponto de vista, embora lá eles fossem escravos. Por incrível que pareça, eles tiveram saudades daqueles deuses antigos. As suas cobiças e paixões, elas tiveram que ser enfrentadas no deserto. E nós vimos que aquela primeira geração, uma advertência tão grande para nós, ela não pôde com as suas cobiças e paixões. Aquela primeira geração pereceu no deserto. Não triunfou sobre as suas cobiças e paixões. Murmuraram, tentaram a Deus e todo aquele processo, apesar de ver toda a graça e toda a misericórdia de Deus. Deus levanta então uma segunda geração para que pudesse entrar na terra, né, de Canaã. E agora nós estamos no livro de Juízes. Então nós estamos olhando essa geração, seus descendentes, né, depois de Josué, que já estão em Canaã, que já entraram. Mas, meus irmãos, prestem atenção, nós vamos ver a mesma história do deserto. Porque o deserto, nós também já falamos, ele é um cativeiro. O deserto é um cativeiro, onde a alma do povo foi exposta. Quando eles passaram pelo deserto os 40 anos e entraram em Canaã, e foram oprimidos durante o período dos juízes, porque eles se desviaram seus corações de Deus e levantaram ídolos, aquele período de opressão que nós estamos estudando aqui em Juízes, foi também um período disciplinar. Assim como o deserto foi um cativeiro, o período dos juízes também foi um cativeiro. Assim como o deserto foi um período de disciplina, o período dos juízes também foi um período de disciplina. Assim como aquelas cobiças e paixões se levantaram no deserto, os irmãos conhecem a história do deserto, né? O livro de Hebreus exorta sobre isso. Não cobicemos, o apóstolo Paulo em Coríntios também, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, levantaram deuses, tiveram saudades do Egito, não é? A mesma coisa acontece na época dos juízes, agora já dentro da terra de Canaã. Eles tiveram que lutar e que enfrentar os mesmos deuses, suas cobiças e suas paixões. Aquilo que de alguma forma eles levantaram no lugar de Deus, para a sua satisfação. E esse é um problema espiritual nosso, né? Essa também é a nossa história espiritualmente falando. Dia a dia, segundo aquele princípio do Salmo 36, né? Salmo 36, versículo 9.
Na tua luz, nós vemos a luz. Na tua luz, na medida que a palavra do Senhor, aplicada pelo Espírito do Senhor nos nossos corações, revela a verdade sobre nós mesmos, nós então vemos quantos deuses nós temos. Quantas coisas nós levantamos buscando uma satisfação que nós cremos o nosso Deus não está nos dando, não é? E se esses deuses não forem julgados, primeiro vistos, é claro, na tua luz, vemos a luz. Se esses deuses não forem vistos e não forem julgados, rapidamente nós descobriremos que os deuses são laços. E eles então vão oprimir duramente as nossas almas, como esses 900 carros de ferro. Dentro dessa vitória do livro de Juízes, nós temos então o Cântico de Débora. O Cântico de Débora é diferente do Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés é um cântico que celebra algo passado. Nós já fomos redimidos, já somos o Senhor. O Cântico de Débora é um cântico de adoração na batalha espiritual. O Cântico de Débora diz que em meio à batalha espiritual, nós podemos ter completa segurança de que aqueles que amam ao Senhor brilham como o sol. E de que todos os seus inimigos perecerão. De que no nosso conflito espiritual, a adoração ao Senhor vai fluir. Que o Senhor, no nosso conflito espiritual, Ele nunca vai nos abandonar. Que o Senhor, no nosso conflito espiritual, como também já vimos, Ele vai conduzir Sísera e todos os nossos inimigos até nós, até a peleja. Foi isso que Ele fez com Baraque. Baraque não saiu atrás do inimigo. O inimigo que veio atrás de Baraque. O Senhor conduziu. Isso fala do quê? Na nossa vida espiritual, Ele vai levar até você, até a clareza do teu coração, tudo aquilo que tem pelejado contra a tua própria alma. Tudo aquilo que tem sido Deus na sua vida. Ele vai levar o inimigo até você. Você não precisa se preocupar de correr atrás do inimigo. Ele vai revelar os seus deuses. E não só revelar, triunfar sobre eles. Se a nossa posição for correta. Se a nossa posição for de arrependimento e não de preservação desses deuses. Se a nossa posição for de confissão, se a nossa posição for de é verdade, Senhor, eu tenho feito isso, meu coração é dividido, eu tenho levantado deuses na minha vida, eu tenho buscado segurança, satisfação, conforto, bem-estar, e eu tenho buscado com todas as minhas forças, nisso ou naquilo, eu tenho minhas ambições pessoais, não é? E eu tenho levantado essas coisas como deuses na minha vida. Se nós então entrarmos pelo caminho do arrependimento, o Senhor mesmo julgará e triunfará sobre esses deuses. Porque nós devemos lembrar, nós, em nós mesmos, na nossa própria alma, nós não podemos com os carros de ferro. Nós não podemos com as nossas cobiças e paixões. Né? Naturalmente nós somos escravos. Nós precisamos que a luz de Deus exponha os nossos ídolos. E a mesma luz julgue os ídolos. Mas para isso há necessidade de uma resposta do nosso coração diante dos ídolos. Pensem bem nisso. Enquanto nós estivermos com o coração desejoso de preservar o ídolo, ele estará intocável. Quando no nosso coração o ídolo for visto, o Senhor está lá bem próximo de nós. Quando o ídolo for visto e julgado, o Senhor estará bem próximo de nós, porque Ele conhece a divisão dos nossos corações. O problema, na verdade, não é propriamente o ídolo. O problema é o nosso comportamento para com o ídolo. A preservação que nós temos para com esses ídolos. Né? Tudo isso que nós levantamos em nosso coração. Então, o Cântico de Débora, em Juízes, fala sobre o triunfo na batalha espiritual. E não só isso. Ele termina com uma nota maravilhosa, a gente vai examinar. Ele termina com uma nota de esperança, dizendo que o reino do Senhor será finalmente estabelecido no meio do seu povo. De alguma forma, por mais incrível que isso possa parecer, quando nós consideramos a malignidade do nosso coração, o Cântico de Débora termina com uma nota de esperança. O reino do Senhor triunfará sobre os nossos corações, será estabelecido no meio do seu povo. Aqueles que o amam brilharão como o sol, e os seus inimigos perecerão. Então o Cântico de Débora é um cântico de triunfo em meio à batalha espiritual, adoração. E é ao mesmo tempo um cântico de esperança. Agora nós aliamos a ele um outro cântico. Os irmãos que estiveram aqui se lembram. Apocalipse capítulo 15. São 3 cânticos então. Um, Êxodo 15, o cântico da redenção.
cântico de Moisés. Depois, Juízes capítulo 5, o cântico de Débora, um cântico dentro da nossa experiência espiritual, de batalha espiritual. Não é um cântico que celebra a salvação, a redenção passada, isso já aconteceu conosco. É um cântico de triunfo no meio do conflito de hoje, do nosso conflito cristão, do conflito espiritual. Então é um cântico de adoração, porque os inimigos do Senhor perecerão. Porque Ele conduzirá até nós os nossos inimigos. Ele os revelará a nós mesmos, e Ele triunfará sobre eles. E nós o adoraremos com um cântico em meio à batalha espiritual. Irmãos, é tão lindo esse cântico no livro de Juízes, porque ele é único. Existem muitos cativeiros no livro de Juízes, mas só tem um cântico. Não é? Então esse cântico é central no livro de Juízes. Mostra que a nossa adoração permanecerá em meio à batalha espiritual, porque Deus julgará os nossos deuses. Deus julgará os nossos ídolos. Deus julgará os nossos inimigos. Ele mesmo nos levará ao seu triunfo. O seu reino será estabelecido sobre os nossos corações, no meio do seu povo. E quando os irmãos vão então ao terceiro cântico, lá em Apocalipse 15, os irmãos vão ver exatamente isso. Nós podemos chamar aquele cântico de o cântico do reino. Já que o de Moisés é o cântico da redenção, o cântico de Débora é o cântico do triunfo na batalha espiritual, do triunfo hoje na nossa história. Então o último cântico é o cântico do Cordeiro, como diz Apocalipse 15. E aquele cântico é o cântico do reino. Aquele cântico diz que os feitos do Senhor são admiráveis e que Ele é o Rei das nações. Aquele cântico será cantado por todos os remidos, quando nós tivermos sido arrebatados e estivermos na presença do Senhor. É o cântico do Cordeiro, é o cântico do triunfo final, é o cântico do reino estabelecido. Hoje nós estamos em qual cântico? Hoje nós estamos no cântico de Débora. Nós estamos no cântico do conflito espiritual. Por um lado, nós já cantamos o cântico de Moisés. Continuamos cantando, não é? Olhando para o passado. Nós já fomos redimidos. O Egito não tem mais nada a ver conosco, no sentido de posição, embora ele ainda esteja no nosso coração, não é? E sendo então tratado nesse conflito. Nós cantamos esse cântico da redenção. E também nós cantamos o cântico do triunfo final, o cântico do Cordeiro, que o reino será estabelecido. Não é? Mas a nossa história atual é o cântico de Débora, o cântico do conflito espiritual. Então vamos então examinar alguma coisa desse cântico. Primeiro eu queria que os irmãos tivessem uma visão geral, já que está bem claro para nós que essa é uma obra poética, né? Esse cântico é um poema, é uma poesia. Se você olhar na sua própria Bíblia, você vai ver que ele é descrito não em prosa, não em forma narrativa, mas ele é descrito em versos. Né? É um verso após outro. Na sua Bíblia você vê a diferença da disposição da passagem. Né? Em todas as Bíblias você vai ver isso. Então ele é um poema. E como poema, então, ele tem uma métrica, ele tem uma rima, ele tem uma divisão. Então, a nossa tradução em português, é claro que não vai dar isso. Né? A gente tem que recorrer aos comentários dos originais para a gente então observar essas seções. Mas eu vou passar para os irmãos onde que estão essas divisões, que elas são importantes. A estrutura do cântico de Débora é a seguinte. Ele começa no versículo 2, né? Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. O versículo 2 é um versículo isolado. Na verdade, ele faz uma introdução ao cântico de Débora. O versículo 2 é só a introdução. O que está acontecendo nesse versículo 2? Por onde que Débora começou? Ela está sendo grata ao Senhor por todos aqueles que Ele dispôs o coração para a batalha. Olha como é claro o versículo 2. Olha como ele é aplicado para nós hoje na nossa batalha espiritual. Débora está adorando a Deus porque Ele dispôs corações para a batalha espiritual. Assim como a gente vai ver mais para frente que alguns corações não se dispuseram para a batalha espiritual. Quando ela fala, entre as facções de Ruben houve discussão, Gileade ficou além do Jordão, não participou da batalha, versículo 17, Dan se deteve junto aos seus navios e por aí ela vai, não é? Mas na nota introdutória do cântico, ela adora ao Senhor, porque Ele dispôs, Ele deu disposição a corações para entrar na batalha espiritual, para confrontar os inimigos. Irmãos, essa é a primeira coisa importante. Todas as vezes que o Senhor graciosamente estiver lançando luz sobre as nossas vidas, nós devemos confrontar os nossos inimigos, para que nós possamos então entoar esse cântico. Ele é quem traz a nós os nossos inimigos. E Ele não traz simplesmente para que nós os identifiquemos, mas para que eles sejam julgados.
para que fique claro para nós que eles são laços, né? Para que fique claro para nós a nossa dependência dele. Então ela começa o cântico com o versículo 2, o versículo introdutório, adorando ao Senhor, porque ele dispôs o coração do povo. O povo se ofereceu voluntariamente. Eles não foram batalhar obrigados, eles se ofereceram para a batalha, né? Então essa é a primeira coisa importante para nós, na nossa história hoje. Agora, a partir do versículo 3 até o versículo 12, até o versículo 11, versículos 3 a 11, é a primeira sessão do cântico. Esse cântico tem 3 sessões. Se irmãos quiserem, podem dividir nas suas Bíblias, que facilita bastante a compreensão. De 3 até 11, a primeira sessão. Depois pula o versículo 12. O versículo 2 é um intervalo, é um parêntese, é uma nota de triunfo no meio do cântico. Então o versículo 12 é um intervalo entre a primeira e a segunda sessão. Depois o versículo 13, presta atenção aí. Então desceu o restante dos nobres, versículo 13, até o versículo 21, a segunda sessão. 13 até 21. Os irmãos depois vão ter tempo de olhar com calma, meditar em casa, né? Vamos dar uma olhadinha só na estrutura por enquanto. 13 a 21, segunda sessão. Depois, versículo 22 até o versículo 31. Já que o versículo 32 é só uma... Aliás, versículo 30. Versículo 22 até o versículo 30, a terceira sessão. Então é um cântico em 3 sessões. O versículo 31 é uma conclusão. Ela diz assim, assim... Né? É uma conclusão. Assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos. Então, versículo 31, conclusão. Tá certo? E dos versículos 22 até a 31, até o 30, a gente tem a terceira sessão. Agora tem mais um detalhe aqui. O cântico ele é bem harmônico. Ele tem 3 sessões, com 3 subseções em cada sessão. Então, nós vamos ter 9 subseções. São 3 grandes sessões, já passei a divisão para os irmãos. Dentro delas, 3 subseções, porque é um poema. Então ele foi bem dividido. E eu queria que nós observássemos então o tema, rapidamente, o tema de cada subseção. A primeira sessão começa no versículo 3 e vai até o versículo 11, conforme nós já falamos. Dentro então dessa primeira sessão, os irmãos vão ver a primeira subseção. Tá? Vamos prestar atenção para a gente entender. A primeira subseção vai de 3 a 5. De 3 a 5. A primeira subseção. Tá certo? O que está acontecendo nos versículos 3 a 5? Primeiro, vamos olhar o tema geral dessa sessão. É um tema muito interessante. Débora começa a cantar de uma forma muito especial. Queria que os irmãos notassem isso aqui. A primeira coisa que o Espírito Santo colocou no coração dela, inspirando a esse cântico, foi uma adoração a Deus pela eleição de Israel. Olha que coisa interessante. Interessante que a mente de Deus, ela sempre não combina muito bem com a nossa mente, né? A nossa mente está sempre ao avesso da mente de Deus. Em meio à batalha espiritual, em meio ao conflito espiritual, Débora então é inspirada pelo Espírito Santo para um cântico de adoração. Onde que ela começa? Ela começa na eleição. Quando os irmãos olharem os versículos 3 a 5, os irmãos vão ver. Olha lá o que ela fala. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor. Lá o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Até o versículo 5. Ela está celebrando a história do Êxodo. Ela está dizendo que o Senhor trovejou desde os céus, arrancou o seu povo do Egito, levou o povo ao Sinai. E se você abrir lá em Êxodo 19, você vai ver o que o Senhor falou para eles, lá no Sinai. Êxodo 19. O Senhor falou assim: vós sois a minha propriedade peculiar, se ouvirdes a minha voz. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Eu desci com asas de águias e vos cheguei a mim. Não é? Então Débora está celebrando em primeiro lugar a eleição. Ela está dizendo que o Senhor elegeu esse povo. Se nós estamos hoje numa história de conflito espiritual, preste atenção nisso. É porque nós fomos eleitos. Porque nós fomos eleitos. Nós fomos achegados ao Senhor. Então nós estamos experimentando conflito espiritual.
É porque nossa alma é dele. Porque se nós fôssemos do mundo, nós não teríamos conflito espiritual. Nós estaríamos entregues aos deuses, assim como os egípcios estavam, aos seus deuses. Mas nós fomos um povo tirado do Egito. Então nós estamos em conflito espiritual. Então a primeira coisa que Débora adora a Deus no meio do conflito espiritual é: nós somos um povo eleito. O Senhor trovejou desde os céus e o Senhor arrancou um povo do Egito. Irmãos, como isso é importante na nossa batalha espiritual. Como é importante quando nós confrontamos os nossos deuses. Nós sabemos que apesar da dureza desses carros de ferro, apesar de nós vermos a maldade das nossas cobiças e paixões, como nosso coração é dividido, como nós levantamos deuses no lugar do Deus vivo, apesar disso, nós somos o povo eleito e amado. É o que Paulo fala aos Colossenses: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Né? Então a primeira nota na batalha espiritual: nunca perca isso de vista. Se na batalha espiritual você tentar orar de outra forma, que não comece pela eleição, você vai se perder. Se você tentar orar começando do conflito, você vai se enroscar. Nós temos que orar começando da eleição. Senhor, eu sou teu. Tudo isso o Senhor tem revelado a respeito do meu coração? Sim, mas eu sou teu. Aliás, o Senhor só tem revelado porque eu sou teu. Porque se eu fosse do mundo, eu não podia conhecer essas coisas. Eu não podia conhecer a maldade do meu próprio coração. Eu não podia conhecer os carros de ferro. Eles estariam me escravizando de tal forma que eu nem os conheceria. Né? Então Débora adora, porque o Senhor arrancou o povo do Egito. Né? E ela fala sobre o Sinai. Foi onde eles foram então chegados a Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Né? Primeiro é sobre a glória da eleição. Agora tem um outro tema, um paralelo, dentro ainda da primeira sessão, que vai de 3 até 11. Né? E um outro tema dessa primeira sessão é o declínio. Olha que temas contrapostos. Né? Ela adora a Deus porque ele arrancou o povo do Egito. Tá certo? Mas ela lamenta diante de Deus porque esse povo fez o quê? Levantou deuses estranhos. Impressionante, né? A beleza do cântico. E como que ele se aplica às nossas vidas? Ela adora a Deus porque ele arrancou o povo do Egito e levou até o Sinai. E falou: vocês são a minha propriedade peculiar. Ouçam a minha voz. Mas ela lamenta diante de Deus, dentro da primeira sessão ainda, dizendo assim: escolheram-se deuses novos. Essa frase é muito importante na primeira sessão. Ela aparece no versículo 8, olha só. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Aquele povo foi arrancado, eleito, propriedade peculiar. O que ele fez? Não se rendeu a Deus de todo o coração. E essa é a nossa história. Mas eles escolheram deuses novos. Então a guerra estava às portas. Por que há batalha espiritual nas nossas vidas hoje? Por quê? Porque nós escolhemos deuses novos. Que não é o Deus vivo. Tenha ele o nome que tiver. Ele pode ter o nome de dinheiro. Ele pode ter o nome de família. Ele pode ter o nome de trabalho. Ele pode ter o nome de posição social. Ele pode ter o nome de inteligência. Ele pode ter o nome de posição, né? Política, poder. Ele pode ter o nome de amor próprio. Né? Ele pode ter o nome de sucesso. Ele pode ter muitos nomes. Levantaram-se deuses novos, né? As nossas cobiças e paixões. Nós levantamos deuses segundo as nossas cobiças e paixões, né? Então essa primeira sessão ela fala dessas duas coisas: a glória da eleição e o lamento pela ruína do povo de Deus. São os dois grandes temas. Vamos olhar então um pouquinho mais de perto. Versículo 3 a 5, que seria a primeira subseção, né? Dentro da primeira sessão, eu já comentei. Ela está então adorando porque o Senhor livrou o povo do Egito e levou até o Sinai, para ter comunhão com ele. Depois, versículos 6 até 8, 6, 7 e 8, é o segundo pedacinho, a segunda estrofezinha, a segunda subseção, tá? Dentro ainda da primeira sessão, né? Então, essa segunda subseção fala exatamente do declínio. Eu acho que a gente podia olhar aí só o versículo 8 para a gente não ficar gastando tempo demais. Versículo 8 é uma chave aí, né? Escolheram-se deuses novos. Então agora ela está lamentando pelo declínio. E quando você vai à terceira subseção, dentro ainda da primeira sessão, ela vai de 9 a 11, 9, 10 e 11. Você vê que são grupos de 3 versículos, né? É o 3, 4 e 5, depois o 6, 7 e 8 e depois o 9, 10 e 11. Tá certo? 3 pequenas subseções. E essa última subseção de 9 a 11, ela de novo vai adorar.
Então, na primeira ela adora pela eleição, na segunda ela lamenta pelo declínio, escolheram deuses novos, na segunda ela adora de novo. Ela diz assim, olha: meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Então ela está dizendo, o povo eleito, o povo que hoje escolheu deuses novos, Deus, pela sua graça, Ele dispôs corações para pelejar contra esses deuses e para então livrar a alma do seu povo, né? Irmãos, isso é verdadeiro na nossa história espiritual. Nós somos o povo eleito. Nós somos o povo que hoje, pela luz de Deus, reconhecemos que temos levantado deuses. Mas também somos um povo, o qual o mesmo Deus, pela mesma graça, tem disposto o nosso coração para a batalha espiritual, voluntariamente. Deus tem encorajado os nossos corações a confrontarmos os nossos deuses. Mesmo que através de experiências duras, muitas vezes. Mesmo que Ele permita que por um bom tempo nós caminhemos até chegarmos ao fim da nossa experiência de que os deuses são laços. De que, na verdade, eles não são deuses, como nós pensávamos. Eles são carros de ferro. Eles não são objetos de satisfação. Eles são objetos de opressão. Eles não são gentis. Eles são duros. Alguém já disse, usando a figura de Rebeca, uma figura muito interessante, o camelo é um animal imundo para o povo de Israel. O povo de Israel não podia comer carne de camelo. Era considerado um animal imundo. Mas você lembra que o camelo foi o animal usado para transportar Rebeca, que é uma figura da igreja, noiva de Cristo, para o encontro de Isaac, que é uma figura clara de Cristo, não é? E o camelo é algo imundo para o povo de Israel. É muito interessante a figura. Porque Deus, Ele usou algo do mundo, do qual então Rebeca, usando a analogia, não é a figura, ela tinha pleno domínio, ela que montou no camelo, não foi o camelo que montou na Rebeca. Não é? E então o camelo pôde conduzi-la até Cristo. Irmãos, o camelo nós podemos dizer que fala do mundo, de tudo aquilo que é do mundo. Se nós tivermos um coração conquistado pelo Senhor, nós podemos usar aquelas coisas do mundo que Ele nos dá, que são legítimas. A família, o trabalho, as posses, os relacionamentos, não é? Para que eles nos conduzam a Cristo e não nos afastem dele. Agora o perigo é quando o camelo cavalga sobre a Rebeca. Quando o mundo é aquilo que o Senhor nos dá, os relacionamentos, o trabalho, seja o que for, cavalgam sobre nós. Eles governam a nossa vida. Então nós nunca vamos ao encontro de Isaac. Nós estamos debaixo de opressão. Ninguém consegue carregar um camelo, né? Então, eu creio que o Senhor tem, pela sua graça, disposto o nosso coração a esse confronto, né? Voluntariamente. É o que Débora fala na terceira subseção desse cântico, de 9 até 11. No versículo 12, então, nós já falamos, no versículo 12 ele é isolado, ele faz um intervalo, né? Desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, ó filho de Abinoão. Está vendo a transferência de cativeiro? Leva preso aqueles que te prenderam. É um discernimento pleno da parte do Senhor, que aqueles que nós levantamos como objeto de satisfação na nossa vida, na verdade eles são opressores, eles são atormentadores, né? Então no canto de Débora ela diz assim: levanta-te, Débora, levanta-te, Baraque, leva presos aqueles que te prenderam. Numa linguagem nossa hoje, conquista sobre os teus inimigos. Aquilo que você levantou como objeto da tua satisfação, permita que o Senhor lance luz sobre eles e os coloque no lugar deles, para que eles não cavalguem sobre você, né? Então o versículo 12 ele é um intervalo entre a primeira sessão e a segunda sessão. O versículo 13 começa então a segunda grande sessão, né? Vai de 13 até 21. O que está acontecendo nessa sessão? 13 até 21. Essa sessão ela tem um assunto só, não é como a primeira que tem dois, né? Essa sessão ela é um quadro da batalha. Ela mostra o comportamento das tribos e do povo de Deus diante da batalha, positivo ou negativo. E nós vamos procurar extrair então alguma coisa daí, tanto positivo quanto negativo, que fala então a respeito do nosso comportamento hoje com relação aos deuses, né? Aquilo que nós levantamos para a nossa satisfação. Então vamos dar uma olhadinha. A divisão dessa segunda sessão, rapidamente, seria a seguinte:
versículo 13, até a parte A do versículo 15, até a palavra vale, foi enviado para o vale. Aí termina a primeira subseção. Versículo 13, até a parte A do versículo 15. Primeira divisãozinha. E ela fala sobre a reunião dos valentes para a batalha. Ela mostra que eles foram convocados e se reuniram. A segunda subseção, pequenininha aí, dentro dessa seção, vai então, do versículo 15, a parte B, começa ali, entre as facções de Ruben houve grande discussão. Começa a segunda pequena seção. E vai até o verso 18. Até o verso 18. Ela mostra a covardia ou a coragem, a bravura de alguns. O comportamento na batalha. Covardia ou a bravura. E depois, a última subseção vai de 19 até 21. O 19, o 20 e o 21. E ela mostra, então, o sucesso que Deus deu a eles na batalha. O sucesso no conflito. Agora, então, dentro da sessão, eu queria fazer alguns destaques importantes para os irmãos. Versículo 13, né? Onde inicia essa sessão. Diz assim: Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos, os inimigos, né? De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Então, mais uma vez, ela está adorando a Deus pelos corações que ele dispôs à batalha, né? Agora, esse é o lado positivo. Versículo 15 também aborda ainda alguma coisa na parte A, não é? Desse lado positivo. Olha, os príncipes de Issacar foram com Débora, tá? Louvando, né? Aqueles que se dispuseram para a batalha. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Aí termina, então, essa primeira subseção. Ela está agradecendo a Deus porque ele dispôs corações para a batalha. Lembre-se de uma coisa que eu coloquei para os irmãos. A relação entre o cântico de Débora e o tribunal de Cristo. Lembra que nós falamos isso na reunião passada? 2 Coríntios 5. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, onde cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O cântico de Débora faz exatamente isso. O Espírito Santo está retribuindo, louvando, não é, através de Débora, aqueles que participaram da batalha e repreendendo os que não participaram da batalha, né? Então seria o tribunal de Cristo do Velho Testamento, o cântico de Débora. É isso que acontecerá conosco naquele dia. O Senhor vai julgar os nossos corações conforme a nossa fidelidade. Não para decidir se nós vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Essa já foi uma questão decidida lá no cântico de Moisés. Nós já somos povo de Deus. Nós já cantamos o cântico da redenção. O tribunal de Cristo tem a ver com reino, herança, galardões. Se nós formos fiéis àquilo que Deus nos confiou. Se nós formos fiéis em julgar os ídolos que Ele nos revelou. Não é? Se nós confrontamos os inimigos que Ele nos mostrou nas nossas próprias vidas. Então o cântico de Débora é um tribunal. Ele elogia ou ele reprova. Isso fala então muito aos nossos corações. Por que o Espírito Santo reprova? O que no nosso coração que é reprovável? Ele já elogiou a disposição para a batalha. Confrontarmos os inimigos que Deus nos tem revelado. Agora o que ele reprova? Vamos procurar então olhar isso aí. A partir da parte B do versículo 15, é onde começa então essa segunda subseção da segunda sessão, tá certo? Parte B do versículo 15, ele começa a repreender. Então ele diz assim: entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. O que está sendo repreendido aqui? Irmãos, está bem claro. Está sendo repreendido, primeiro, a visão da batalha espiritual, um entendimento sobre a batalha espiritual, mas um não oferecimento dos corações para a batalha espiritual. Um não confronto real. E olha o quanto isso é sério. Olha o quanto que nós podemos nos satisfazer com o entendimento sobre a batalha. Eu tenho entendido sobre a batalha espiritual. O livro de Juízes tem sido aberto para mim. Eu tenho entendido que Deus coloca cativeiros com efeitos disciplinares. Eu tenho entendido que Deus são laços. Mas tudo aquilo que Deus tem revelado a nós, então, é objeto só de entendimento e de discussão. Né? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Discutiram muito, falaram muito. Quem que vai para a batalha, quem que não vai? Final da história. Ninguém foi para a batalha da tribo de Ruben. Não é? Eles entraram em facções, debates e não participaram da batalha.
Irmãos, quanto da igreja hoje tem estado exatamente nessa condição? Tanto é falado sobre batalha espiritual. E tanta coisa até errada e enganosa sobre batalha espiritual. Mas quanto será dos nossos deuses, cobiças e paixões que têm sido realmente confrontados? Quanto da realidade da batalha espiritual que nós temos conhecido? Contra os nossos próprios deuses. Quanto? Nós estamos discutindo sobre batalha espiritual ou nós estamos batalhando espiritualmente? E essa é uma grande questão, né? Foi a questão das facções de Rúben. Houve discussão, mas não houve batalha. Eles não participaram. E mais um detalhe, eles ficaram nos currais, ouvindo a flauta. Isso fala de conforto. Procuraram a posição tranquila. Não, eu vou cuidar do meu curral. O povo que se dane. A batalha é deles. O rei de Canaã está oprimindo. É claro que os cativeiros, é um detalhe que eu nem sei se já passei para os irmãos. Esses cativeiros foram regionais. Eles não foram cativeiros de toda a terra de Canaã. Eram cativeiros dentro da terra de Canaã. Então, enquanto esses povos de Efraim, onde Débora morava, né? E mais uma região aqui, Sacar, se eu não me engano, né? Eles estavam sendo oprimidos por esse Jabim, outras regiões não estavam. Dan não estava sendo oprimido, Azer não estava sendo oprimido, era outra região dentro da terra, né? Naftali não estava sendo oprimido, eram outras regiões dentro da terra. Então, o que eles deixaram de fazer nesse caso específico? Além de ficarem nas suas próprias discussões e facções, eles não se identificaram com seus irmãos na batalha espiritual. É como se eles dissessem assim, a batalha é da Débora, a Débora que se vire lá com o Baraque, né? A batalha é da tribo de Efraim, eu sou de Rúben, eu tenho com isso. Eles não se identificaram com seus irmãos na batalha espiritual. Um outro erro, tanto de Rúben quanto de todos aqui, né? É um erro geral de todos eles. Eles não se identificaram uns com os outros na batalha espiritual. Irmãos, isso fala do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós devemos, na medida em que Deus tem revelado os nossos próprios inimigos, auxiliarmos os nossos irmãos contra as suas cobiças e paixões. Para que através de nós, Deus então possa revelar os ídolos de outros corações. E que nós estejamos não sendo apenas instrumentos de revelação para eles, mas instrumentos de companheirismo, de auxílio na batalha espiritual. Porque a batalha espiritual não é algo isolado. A batalha espiritual é algo do povo de Deus. Porque a glória de Deus não está sobre um indivíduo isolado e nunca estará. A glória de Deus está sobre um povo, um remanescente que Ele tem levantado nesses últimos dias. Um remanescente fiel. Os vencedores sobre os quais Ele fala no livro de Apocalipse, né? Nós nunca poderemos ser vencedores sozinhos. Nunca. Nós precisamos estar lado a lado na batalha espiritual. Foi isso que Rúben não fez. E tantos outros não fizeram, né? Eles olharam o seu próprio conforto. Foi isso que Rúben não fez. E tantos outros não fizeram, né? Eles olharam o seu próprio conforto. Mas há mais repreensão aqui. Versículo 17. O que aconteceu com Gileade? Gileade ficou da além do Jordão. Só isso é falado para a repreensão de Gileade. Gileade ficou além do Jordão. Interessante, né? O Espírito Santo colocar esse fato e se lembrar desse fato nesse cântico. Ele está repreendendo Gileade. Nós podemos dizer o seguinte: Gileade, Jordão, era um obstáculo natural. Era um rio, não é? E um rio meio complicado de se atravessar, inclusive. Então Gileade não quis transpor o Jordão para auxiliar os seus irmãos na batalha, com Débora e Baraque. Ficou além do Jordão. O Jordão era um obstáculo natural. Irmãos, nós temos muitos obstáculos naturais que nos impedem a nos identificar com os nossos irmãos na batalha espiritual, né? E sabe o que acontece? Nós mesmos, na maioria das vezes, levantamos esses obstáculos, né? Nós mesmos não buscamos companheirismo na batalha espiritual. Nós temos vergonha de expor as nossas paixões e cobiças diante de irmãos. É claro que não é diante de qualquer irmão. É diante de irmãos que de uma forma especial Deus tem unido a nossa alma e nos quais nós confiamos, né? Nós temos obstáculos naturais de muitas formas, para nós não nos identificarmos com os nossos irmãos na batalha espiritual. E o Senhor repreendeu Gileade por isso. Dá muito trabalho atravessar o Jordão. Deixa o povo batalhando lá, né?
Há uma outra repreensão ainda, no versículo 17. Dan, por que se deteve junto a seus navios? Muito interessante. Os navios, irmãos, eram instrumentos de comércio. Navio não servia para nada, senão para isso. Os navios eram instrumentos de comércio. Por que o Espírito Santo fez questão de citar esse detalhe? Dan não participou da batalha espiritual, porque ele se deteve junto aos seus navios. Para Dan, era mais importante cuidar dos seus navios. Era alguém que tinha o seu coração na ânsia e na busca pelo seu próprio progresso. Né? Navio fala então do comércio, fala do obter riquezas. Né? Dan se deteve junto aos seus navios, não quis saber de batalha espiritual. Os irmãos lembram do Senhor na parábola do semeador? Cuidado para que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas não sufoquem a palavra e ela fique infrutífera. Foi isso que Dan fez. Dan se deteve junto aos seus navios. Ele colocou o seu comércio como algo mais importante. Né? O que mais? Azer, ainda no versículo 17. O que Azer fez? Azer se assentou nas costas do mar. Olha a palavra forte que é usada com relação a Azer. Repousou nas suas baías. O que Azer colocou como obstáculo para não participar da batalha espiritual? O que ele prezou mais do que confrontar os inimigos? Está bem claro. Ele repousou o seu, ele valorizou o seu conforto, seu bem-estar. Ele repousou nas suas baías. Deixa que o povo batalhe, eu estou tranquilo. Né? Então, irmãos, nas nossas próprias vidas, tanto individual quanto coletivamente, nós podemos levantar o Deus do conforto. Sabe como é que nós levantamos o Deus do conforto, muitas vezes? Nos isolando do viver comunitário. Quanto mais você vive uma vida fechada espiritualmente, só para você mesmo, mais você se isola da batalha espiritual. Menos conhecimento você tem das cobiças e paixões do seu próprio coração e menos participação nos conflitos dos irmãos. Você se assenta e repousa nas baías. Né? Então nós elegemos o nosso conforto, o nosso bem-estar acima da batalha espiritual, tanto individual quanto corporativamente. Né? Outra repreensão, versículo 23. Vamos pular aqui depois nós vamos voltar na segunda sessão. Esse versículo já é da terceira sessão, né? Mas como nós estamos comentando as repreensões, vamos pular para essa. Versículo 23 dá mais uma repreensão, dura também. O Senhor diz assim: amaldiçoai a Merós. Merós era uma cidade, não era nem uma tribo. O Espírito Santo menciona aqui uma cidade, não é uma tribo do povo de Israel, é uma cidade especificamente. Alguma coisa eles fizeram para merecer uma dura repreensão do Senhor e até mesmo uma maldição, não é? Que Merós seja reprovado, esse é o sentido. Que Merós seja amaldiçoado, porque eles não vieram em socorro do Senhor, diz o final do versículo 23, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Presta atenção numa palavra aqui do verso 23. Amaldiçoai duramente os seus moradores. Duramente. Essa é a mesma palavra no original, lá do versículo 3, que diz assim que por 20 anos... Jabim, né, oprimia Israel com 900 carros de ferro duramente, olha lá, é a mesma palavra, duramente, no versículo 3. E o Senhor diz aqui: amaldiçoai duramente os seus moradores. O Senhor está dizendo que aquele povo, Merós significa literalmente lugar de refúgio. Lugar de refúgio. Aquela cidade também considerou alguma coisa de forma muito especial para não participar da identificação com o povo de Deus na batalha espiritual. Né? Então o Senhor diz que eles não vieram em socorro do Senhor e dos seus heróis. Irmãos, é muito interessante uma expressão nesse versículo 23. Em socorro do Senhor. O que você acha dessa expressão? Nós cremos num Deus que precisa de socorro? Claro que não. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. O que você acha que significa então em socorro do Senhor? A sequência do versículo vai explicar. Em socorro do Senhor e seus heróis. Vocês vão sabendo o que está embutido aqui? O Senhor está identificado com o seu povo. Né? E quando nós participamos da batalha espiritual, nós estamos então promovendo a glória do Senhor. E estamos sendo um com Ele no socorro do seu povo.
É tão estreita a identificação do Senhor com o povo dele que o versículo diz, em socorro do Senhor. Como se o nosso Senhor precisasse de socorro, né? Mas na verdade é em socorro do seu povo. O livro de Hebreus diz assim, exortai-vos mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja o quê? Endurecido pelo engano do pecado. Está vendo? O pecado é sutil, irmãos, é enganoso. Nós levantamos ídolos no nosso coração, segundo as nossas cobiças e paixões. Se nós formos para Meroz, para um lugar de refúgio, o Senhor vai nos repreender duramente. Porque nós devemos, então, participar da batalha espiritual em socorro do Senhor, identificados uns com os outros, exortando-nos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Né? Então, os irmãos vejam a coerência da visão da batalha espiritual no literal do Velho Testamento com o espiritual no Novo Testamento. Né? Só podia ser assim, já que o autor é um só, né? O Espírito Santo. Agora, voltando então onde a gente estava ali, versículo 18. Versículo 18, então, o Espírito Santo termina com as repreensões e ele volta aos louvores. Versículo 18, ele diz assim, Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vou citar um versículo do Novo Testamento para os irmãos que traz uma luz muito grande para essa expressão aqui. O Espírito de Deus está louvando Zebulon, porque Zebulon expôs a sua vida ou a sua alma à morte. Irmãos, o nosso conflito, a nossa batalha espiritual hoje, o campo dessa batalha espiritual é a nossa alma. Nós já temos visto isso desde o início, né? Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções não conquistadas pelo Senhor, né? Nossos pensamentos errantes, nossa vontade rebelde, obstinada, ambições, desejos, prazeres, cobiças, não é? A alma é o campo da batalha espiritual, não é as regiões externas, né? Mas os nossos próprios corações. O Senhor, depois de repreender tantas atitudes incorretas do coração, o conforto, o bem-estar, a satisfação própria e por aí ele vai, ele louva algo. Ele diz assim, Zebulon expôs sua alma à morte. Queria que os irmãos, deixando marcado o livro de Juízes que a gente vai retornar aí, abram por favor em Apocalipse, capítulo 12. E os irmãos vão ver exatamente a mesma linguagem. O Espírito Santo louvando os vencedores nessa batalha espiritual. Apocalipse capítulo 12, usando a mesma linguagem. Agora, depois de tudo terminar, depois do arrebatamento da igreja, né? Apocalipse 12, versículo 10 até 12. Presta atenção. Então ouvi grande voz do céu dizendo, agora veio a salvação, o poder, o reino. Olha só, veio o reino. Então esse texto se refere após o arrebatamento da igreja, após o reino do Senhor já ter vindo e estar sendo manifestado, né? Veio o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então o Senhor já julgou o anticristo, né? A autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que de dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. Presta atenção agora no versículo 11. Eles, pois, o venceram. A quem? Ao nosso acusador, ao nosso inimigo, né? Que fomenta todos esses inimigos interiores da nossa vida, né? Cobiças, paixões, ambições, etc. Aqui diz, eles o venceram. Como? Em primeiro lugar, por causa do sangue do Cordeiro. Lembra do cântico de Moisés? Nós não teríamos nem batalha espiritual que dirá vitória, né? Se não fosse o sangue do Cordeiro. Ele firmou uma eterna aliança conosco, primeiro. Mas tem mais. Por causa da palavra do testemunho que deram. Olha o nosso instrumento de batalha espiritual qual é. Nosso instrumento de batalha espiritual é a palavra do Senhor. João 17, o Senhor Jesus orou assim. João 17, capítulo 17, versículo 17. O Senhor orou assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, a palavra de Deus revela tudo sobre Ele mesmo, sobre os nossos corações e sobre os deuses. As coisas que nós levantamos no lugar de Deus. Por isso que nós somos santificados pela palavra. E quando Deus nos dá a palavra, essa palavra é um instrumento de batalha espiritual. Essa mesma palavra é o nosso instrumento de vitória. Senhor, eu me arrependo. O Senhor tem razão.
eu tenho feito isso, mas eu te quero. Quero que o Senhor cuide desse coração dividido, mostre o engano do meu coração e a minha visão distorcida com mais profundidade, conquiste o meu coração com o teu amor. Isso é usar a palavra do testemunho, não é? Contra os nossos inimigos. Agora, tem mais uma terceira questão nesse versículo. E mesmo em face da morte, não amaram, segundo o original, a sua psique, a sua vida da alma. Não amaram sua alma. A mesma linguagem que é usada lá no elogio a Zebulon. Ele expôs sua alma à morte. Ele expôs sua vida à morte. Irmãos, o Senhor Jesus já enunciou esse princípio quando encarna os seus discípulos, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida, por minha causa, achará. O que é perder a vida? No original é vida da alma. É essa vida independente. É essa vida que nós herdamos de Adão, do pecado, que caminha sem Deus. Essa vida que tem seus interesses, seus desejos, seus caminhos, suas ideias, seus preconceitos, seus alvos. É uma vida sem Deus, né? É uma vida que peleja no nosso interior o tempo todo. É uma vida idólatra, né? Não amaram a sua própria alma, expuseram a sua alma à morte. Esse conflito é espiritual, acima de tudo, né? Então é exatamente o que o Senhor elogia ali em Zebulon. Expôs a sua vida à morte. Eles foram lá, literalmente falando, e colocaram seus corpos para participar da batalha. Eles não temeram morrer. E a batalha não era deles, né? Eles não temeram morrer. Eles se identificaram. Agora, uma última questão que eu gostaria de colocar para os irmãos, para nós terminarmos. Eu queria ler alguns salmos com os irmãos. E a gente vai encerrar aqui. Na quarta-feira nós vamos continuar ainda dentro desse assunto, examinando mais alguns detalhes. Salmo 142, os últimos versículos, e o Salmo 143. Vamos ler para nós terminarmos. Queria que os irmãos notassem aqui por que o Cântico de Débora ele termina com aquela nota tão impressionante, aquela nota de conclusão que nós já citamos aqui, né? O versículo 31, que diz assim: assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. É a nota de esperança com que o Cântico de Débora termina, né? Dizendo, pereçam os teus inimigos e os que te amam brilham como o sol. Na outra reunião, nós vamos ver alguma coisa específica fora do Cântico de Débora. Eu queria usar uns textos da Bíblia com os irmãos para falar um pouco mais sobre a nossa luta contra as cobiças e paixões. A gente vai usar toda a reunião para isso. Nosso conflito contra as cobiças e paixões. Como é que isso se processa interiormente e o que nós devemos fazer? Quando nós reconhecemos nossas cobiças e paixões, qual é a nossa atitude diante do Senhor? A gente vai procurar ver 3 elementos, pelo menos, importantes com relação a isso. Agora, para a gente encerrar, então, esse comentário do Cântico de Débora, a terceira sessão a gente não vai comentar. Os 2 salmos dão uma visão sobre os nossos inimigos. E eu queria que os irmãos observassem algumas coisas aqui. Salmo 142, versículo 6. Presta atenção. É um clamor. É um salmo de clamor, um salmo de Davi. Davi estava na caverna, naquela ocasião quando ele se escondia de Saul, Saul perseguindo, né? É um clamor contra os inimigos. E nós sabemos o quanto dessa história do deserto, essa história de Davi, né? Ela tipifica hoje o nosso conflito espiritual contra esses inimigos espirituais que nós temos apresentado, né? Então olha o que Davi diz: atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Como a palavra de Deus é linda, irmãos. Ele usou a experiência literal de um homem de Deus chamado Davi, que conhecia bem a Deus, conhecia bem seu próprio coração, estava sendo perseguido literalmente, a sua vida estava exposta à morte literalmente, Saul estava perseguindo, não é? Mas ele usa tantas palavras e tanta linguagem que mostram de uma forma tão interessante o nosso conflito espiritual contra os nossos inimigos espirituais. Primeira coisa que ele diz: eu me vejo muito fraco. Quando a gente olha para aqueles 900 carros de ferro que tipificam as nossas cobiças e paixões, a gente não precisa nem explicar muito. Todas as vezes que o Senhor trouxer os nossos inimigos até nós vamos nos sentir muito fracos. Agora, irmão, presta atenção. Isso não é um problema. O problema é se sentir muito forte. Não é se sentir muito fraco.
Todas as vezes que o Senhor traz os nossos inimigos até nós, nós vemos o tamanho daquilo, o tamanho da nossa idolatria, o tamanho da nossa busca por prazer, o tamanho do nosso desejo por satisfação à parte de Deus, aquilo nos amedronta muito. Se nós formos ser honestos, nós oraríamos assim: Senhor, o que vai fazer com esse coração? Que chance que ele tem de ser conquistado? Né? Então Davi está da mesma forma, só que literalmente ele está oprimido pelo tamanho do inimigo. Era nada mais, nada menos do que o rei, Saul. Saul tipifica a carne também, nós sabemos disso. Saul tipifica um homem carnal, enquanto Davi tipifica um homem espiritual. Né? Na tipologia significa isso. Saul, o homem carnal, Saul estava oprimindo o homem espiritual, Davi. E como que Davi ora? Davi ora assim: eu me vejo muito fraco. Né? O que mais que ele diz? Olha, livra-me dos meus perseguidores. Está vendo? Ele está vendo que são carros de ferro, que ele não tem chance. Né? Olha o que ele diz no final: porque eles são o quê? Mais fortes do que eu. Até onde a gente compreende isso na nossa batalha espiritual? Senhor, é mais forte que eu. É mais forte. Né? Isso nos leva à união com Cristo, irmãos. Qual o livro que vem após o livro de Juízes? Qual o livro? Ruth. O tema de Juízes é batalha espiritual. Nós já estamos vendo. Qual que é o tema de Ruth? Ruth e Boaz. União com Cristo. Né? Todas as vezes que o Senhor nos revelar que nós somos muito fracos, que os nossos perseguidores são muito fortes, mais fortes do que nós vamos entrar numa união com Cristo cada vez mais profunda. Né? Dependência. Tira minha alma do cárcere. Todas as vezes na nossa batalha espiritual nós experimentamos essa realidade: opressão. Isso que eu achei que era satisfação, eu estou vendo que é opressão. Né? Parece que externamente está me dando um sabor bom, mas no meu íntimo eu estou secando. Parece que a minha alma, de alguma maneira, ela está deleitando, ela está gostando no que esse Deus, entre aspas, está podendo me dar. Mas meu espírito está secando, está muito árido, está muito frio, está muito estéril. Não é? É isso que Davi chama de cárcere. Minha alma está aprisionada. Não é? Cárcere. Isso que nós experimentamos quando o Senhor começa a revelar os nossos inimigos. Não é gostoso, não é prazeroso, é duro. Não é? Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Agora a gente vai ler o Salmo 143 inteiro, para nós terminarmos. Presta atenção. Atende, Senhor, a minha oração e dá ouvidos às minhas súplicas. É a mesma nota de cativeiro, de inimigos e de libertação, de batalha. Responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Fidelidade porque o Senhor está em aliança conosco. Né? Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma. Olha como é clara a linguagem. Tem arrojado por terra a minha vida. Senhor, eu tenho caído. Esse Deus tem triunfado sobre mim vez após vez. Né? Tem me feito habitar na escuridão. Outra sensação. Todas as vezes que esses deuses, esses ídolos que nós levantamos, eles vão regendo o nosso coração, a sensação de escuridão. Não é? Não é aquela sensação gostosa de saber que nós estamos vendo a face do Senhor e Ele a nossa. Né? Tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, outra sensação, dentro em mim se esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado ou turbulento. Olha como é que é linda a linguagem de alguém que conhecia a batalha espiritual. Né? Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. E aqui eu queria que você notasse uma nota positiva. Nós já falamos isso, né? A beleza da aliança e da fidelidade de Deus para conosco. No meio da batalha espiritual, dureza, opressão, o inimigo me lançando por terra, né? Escuridão, cárcere. No meio de tudo isso, Davi ainda diz assim: minha alma anseia por ti. Que coisa, irmãos, né? Ele está vendo de uma forma tão clara que os deuses são laços. Que se ele pode experimentar um prazer na alma por algum momento, esse prazer é finalmente fatal. Esse prazer mata. Então ele está dizendo: Senhor, ele não satisfaz meu espírito satisfaz-se em ti, ele anseia por ti, né? Dá-te pressa em responder-me, o espírito me desfalece, não me escondas a tua face,
para que eu não torne como os que baixam a cova. Faze-me, olha o versículo 8, tão importante na batalha espiritual. Faze-me ouvir pela manhã. Por que pela manhã? Porque, irmãos, o nosso conflito conosco mesmos, ele começa a hora, conscientemente falando, e é isso que tem valor. Conflito em sonho não tem valor, né? Ele se reflete em sonho, isso é uma outra história, né? Aquilo que nós amamos ou não amamos se reflete até nos nossos sonhos. Os irmãos podem ter certeza disso. O que você sonha fala muito do que você é e daquilo que você cobiça e deseja, os seus sonhos. Mas a nossa batalha espiritual é consciente, né? Então, quando você acorda de manhã, a tua batalha espiritual começa contra os seus inimigos, os seus deuses, né? Então ele diz assim: faze-me ouvir pela manhã do que? Da tua graça, graça, a graça. Quanto mais profundamente nós precisamos conhecer a graça, né? Na batalha espiritual. Pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade. Olha que versículo impressionante. Davi era um homem de Deus, e ele está dizendo que seu coração não fazia a vontade de Deus facilmente, não. Ele está dizendo: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, a amar a tua vontade, saber que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu não preciso de deuses, estou cheio deles. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por um terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Presta atenção. Ele não diz: tira a tribulação da minha alma. Ele diz: tira da tribulação a minha alma. Esse Dzinho aí faz toda a diferença no versículo. Ele está pedindo ao Senhor que refugie a alma dele no Senhor. Então a tribulação pode continuar, porque a alma dele vai ser tirada da tribulação. Não é a tribulação que vai ser tirada. Nós oramos errado, não oramos? Senhor, tira a tribulação. O Senhor não faz isso. Nós temos que orar: Senhor, tira da tribulação a minha alma. Em ti me refugio. Né? E o versículo 12, finalmente: por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói os que me atribulam a alma, pois eu sou teu escravo. É uma linguagem tão linda a respeito de batalha espiritual, tão prática, né? E que fala muito aos nossos corações. A próxima reunião nós vamos entrar em detalhes segundo esse salmo. Nós vamos procurar extrair da palavra alguns elementos para que nós possamos triunfar contra as nossas cobiças e paixões. O que o Senhor requer de nós? Nós vamos ver um pouco sobre a contrição, o arrependimento, sobre a afeição dos nossos corações. O Senhor nos dê graça para isso. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e é a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Tua graça é melhor do que a vida. Senhor, nós temos reconhecido em nossos corações tantos deuses que se levantam contra Ti. Deuses da justiça própria, do amor próprio, da satisfação pessoal. Deuses de todas as formas. Nós queremos, Senhor, ver o Teu triunfo nas nossas almas sobre cada um deles. Nós pedimos ao Senhor que nos ensine, na Tua luz, vendo a luz, a confrontarmos esses inimigos, para que a nossa alma possa ser salva, para que a nossa alma possa ser conformada ao Senhor, possa ter a Tua semelhança. Senhor, ajuda-nos a estar identificados também uns com os outros na batalha espiritual. Não estarmos desconsiderando as lutas uns dos outros, mas estarmos exortando-nos responsavelmente uns aos outros. Ajuda-nos a não nos escondermos a nossa alma dos outros, mas ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Dá-nos, Senhor, uma realidade corporativa da batalha espiritual, para que possamos ser um corpo sadio, que Te glorifica. Te pedimos isso, agradecidos, porque o Senhor nos garantiu que finalmente o Teu reino triunfará sobre os nossos corações e os Teus inimigos perecerão.
Aqueles que te amam brilharão como o sol. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.